Alô, alô, alô. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. Dia 29 de outubro, quarta-feira, na sede do Conselho Municipal de Saúde. Antes, eu queria dar as boas-vindas à Regina, representante da Arcos. Nós tínhamos feito uma solicitação para o jurídico da municipalidade, pela Arcos está ocupando o imóvel do município, e a prefeitura deu aval, não configurando dependência econômica. Então, Regina, seja bem-vinda. Tá? Bom, o primeiro informe da mesa diretora, alguns problemas que tivemos aí em algumas unidades, que foi passado para a Alessandra, foi resolvido lá no solo, também na Vila Soto. Então, foram demandas que chegaram até o Conselho e que nós fomos atrás e foram resolvidas. Nós solicitamos também a presença da presidente nacional, a presidente do Conselho Nacional de Saúde. Ela informou que ela virá até Catanduva, provavelmente meados de fevereiro ou março, só a gente vê uma data, e ela fará presente aqui para dar uma palestra para a gente. Então, é uma vinda muito importante. Pessoa de um calibre desse está fazendo uma palestra para a gente. Bom, da mesa era isso. Vou passar os informes das comissões permanentes. Os coordenadores que queiram fazer o uso da palavra. Benedita, represento os usuários. Eu sou coordenadora da prestação de contas, né? E também da ações de serviço. Eu estou com 2 pareceres aqui. Eu já posso ler, Fernando? A senhora vai falar dos dois? A senhora quer que eu fale da Comissão de Finanças? Então, pode ser, Fernanda, porque você faz parte da comissão também. A senhora fala da outra comissão, então, por gentileza. Você tem aí? Você tem aí? Ah, tá. Pode falar. Da finanças, depois eu falo das ações de serviço. Bom, Catanduva, 7 de outubro de 2025, parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Coordenadora Dona Benedita de Fátima Donadão, relator Nilton Fernando Vetri, membros Ana Carolina Cordeiro Rulli, Marina Domingos Vitor, Sérgio Menossi e Thaisa Vicente de Oliveira. Parecer 10 de 2025, assunto: análise dos relatórios das prestações de contas do mês de agosto de 2025,
aditamentos e glosas. Introdução. Reunida para análise das prestações de contas referente ao mês de agosto de 2025, a Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Saúde de Catanduva avaliou os relatórios financeiros, glosas aplicadas a informações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo da reunião foi verificar a conformidade das despesas executadas, acompanhar os processos de avaliação contratual e propor medidas para aprimorar a transparência e a fiscalização dos recursos públicos da saúde. Análise. Durante a reunião, a comissão deliberou que a Secretaria Municipal de Saúde deverá encaminhar de forma sistemática e imediata as prestações de contas mensais referente a todos os contratos, convênios e termos de fomento vigentes. Tão logo esses documentos cheguem à Secretaria, em tempo hábil para análise da Comissão de Orçamento e Finanças deste Conselho e posterior aprovação na reunião ordinária do Conselho. Essa medida visa garantir maior celeridade e eficácia na análise e acompanhamento dos gastos públicos. Também foi decidido que a Comissão de Avaliação de Contratos da Secretaria de Saúde deverá apresentar, nas próximas reuniões, o quadro de andamento dos processos de parecer dos contratos em análise, bem como a ata da reunião de avaliação de contratos referente ao mês vigente. Essa exigência tem como finalidade assegurar o controle social sobre o andamento das avaliações e a execução contratual. No que diz respeito às glosas do mês de agosto, registrou-se o valor total de R$ 48.651,23, sendo a soma de R$ 20.449,16, R$ 8.655,58 e R$ 19.546,49, correspondentes à segunda parcela de desconto dos processos 14.681/2024, 14.682/2024 e 14.683/2024, referentes à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, abrangendo o período de setembro de 2023 a março de 2024. Entre as notas fiscais não aceitas constam despesas relacionadas ao serviço de consultoria, advocacia, energia elétrica. Só um detalhe aqui. Essa energia elétrica é enviada à conta total do hospital. Tá? Fornecimento de água, a mesma coisa. E aquisição de aparelhos de informática. Por fim, a comissão considerou que, embora as prestações de contas apresentadas estejam de forma geral regulares, persistem pendências relacionadas aos contratos com o Hospital Mahatma Gandhi, especialmente quando a conta de provisionamento não ajustada e as investigações ainda em curso envolvendo a instituição. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças sugere a aprovação das prestações de contas da Secretaria com ressalvas, mantendo a observação quanto aos contratos do Hospital Mahatma Gandhi, até que as irregularidades apontadas no mês anterior sejam devidamente sanadas e esclarecidas. A comissão reforça que a Secretaria Municipal de Saúde e a Comissão de Avaliação de Contratos cumpram rigorosamente as determinações acima descritas, de modo a assegurar a transparência, o controle social e a correta aplicação dos recursos públicos destinados ao município de Catanduva. Assinam, à exceção a Thaisa, que não esteve presente. Esse é o parecer da comissão. Palavra, dona Benedita, pela Comissão de Ações e Serviços em Saúde. Benedita. Situação da USF Teodoro Rosa Filho, UPA e Atenção Básica Hospital Mahatma Gandhi. Introdução. A Comissão de Ações e Serviços de Saúde reuniu-se na sede do Conselho Municipal de Saúde no dia 14 de outubro de 2025, com o objetivo de discutir e analisar informações referentes à situação do USF Teodoro Rosa Filho, bem como
os andamentos relacionados à UPA e à atenção básica, Hospital Mahatma Gandhi. Durante a reunião foram apresentadas atualizações sobre as unidades, além de relatos de casos pontuais referentes aos atendimentos prestados à população. Análise. A Comissão de Ações e Serviços de Saúde tomou conhecimento das informações referentes ao retorno do Teodoro Rosa Filho à sua sede após o término da reforma. Constatou-se que a unidade já se encontra em fase de limpeza, etapa final para a retomada das atividades do local. Ressalta-se positivamente que durante o período de reforma, os serviços existentes foram mantidos em funcionamento, garantindo a continuidade do atendimento à população. Em relação à UPA, a atenção básica vinculada ao Hospital Mahatma Gandhi foi informado que ambas permanecem sob regime de intervenção, sob responsabilidade da interventora designada, até que seja concluído o processo licitatório para a nova gestão. Observa-se que o processo de definição das organizações sociais, OS, ainda se encontra em fase judicial. Análise de documentos, o que vem impactando o andamento administrativo e contratual dos serviços. Durante a reunião também foram discutidos casos pontuais relacionados ao atendimento da UPA e da atenção básica, evidenciando necessidade de acompanhamento contínuo por parte desse Conselho, quanto à qualidade e regularidade dos serviços prestados à população. Conclusão. A comissão considera positivo o avanço na realidade da USF Teodoro Rosa Filho, ressaltando a importância da manutenção dos serviços durante a reforma e da agilidade na reabertura da unidade. Contudo, manifesta preocupação com a continuidade da intervenção na UPA e atenção básica. Recomendado que o Conselho Municipal de Saúde mantenha o monitoramento da situação até a conclusão definitiva do processo licitatório e a regularização da gestão das unidades. Alessandra Merig Montes, que faz parte da comissão, Eva Narciso Miguel, Benedito de Fátima Donadão, Gislaine Terezinha Granzioli Marcano. Pela Comissão de Comunicação, Educação e Saúde. Boa noite a todos. Guido Corsini, representante da ACE. Eu vou só dar não vou ler o relatório, porque como está na pauta, eu acho que vou ser mais específico, me adentrar na hora de das aprovações. Nossa, acredita cair. Nós, da comissão, nos reunimos dia 7 de outubro, já fizemos todo o cronograma do nosso evento do 18 de novembro, né, que vai ser realizado aqui na sede do Conselho, e também discutimos a questão da auditoria do Conselho Municipal. Só fazer mais um parênteses, Fernando, a comissão também fez uma reunião conjunta na semana passada com a mesa diretora referente ao orçamento do Conselho Municipal. Nós vamos fazer um planejamento orçamentário do Conselho. Para nós, eu acho que vamos administrar a verba que nós temos e achamos mais viável que seja feito por nós, né? Então, que isso é uma novidade, inclusive, no Conselho Segundo Cônsul. Então, acho que basicamente é isso que eu tenho para informar. O item 3, informe da Secretaria de Saúde. Boa noite a todos, nobres
conselheiros, presidente, Fernando, Regina, seja bem-vinda. Praticamente eu vim um pouco, né, sou suplente da Thaísa. Houve uma excepcionalidade aí dos diretores, né, a não ser o Beto que está aqui, mas eles foram um curso em Ribeirão, né, o próprio secretário foi junto também, e na realidade ele passou a tarde, nem sabia que ele tinha reunião, né, mas tudo bem, ele passou os informes para vocês. Então, estou aqui apenas mediando as informações, tá? Os informes. Vamos lá. Com relação aos informes, contratação de um profissional contábil. Foi contratado um contador através de concurso público efetivo para atuar com apoio direto aos processos de licitação, contratação, análise da prestação de contas, né? Incluindo o saldo de provisionamento, que é a preocupação de todos, né? O Conselho também da Secretaria de Saúde, e bem como as demais demandas contábeis inerentes à Secretaria de Saúde, tá? O RH, na realidade, já fez, já chamou o servidor, está em fase final para ele assumir, tá, junto à Secretaria de Saúde. Eu acho que é interessante, né? Precisa desse olhar contábil da prestação. Eu já participei da prestação, eu pedi para sair faz um ano, e eu acho que a vinda desse profissional acho que é de extrema importância até para o Conselho ou para a própria Secretaria de Saúde, tá? Situação do processo licitatório da UPA, tá? O processo licitatório referente à gestão encontra-se em andamento, atualmente na fase 2, está aberto, tá? Essa fase, por ser pública, visa garantir a maior visibilidade, transparência ao processo de seleção, tá? Ela está na parte técnica e está sendo conduzido pela Prefeitura, e o processo ainda não foi formalmente remetido à Secretaria de Saúde, tá? Mas está em via de processo de licitação. A rescisão do contrato. Está funcionando, né? A rescisão do contrato 118, aí da atenção básica. Referente à gestão da atenção básica, será encerrado em virtude aí da desabilitação, da qualificação do Mahatma, né? Na realidade, a Secretaria de Saúde notificou a UES, através da entidade interventora, acerca da desqualificação ou desabilitação, e aguarda o prazo para o exercício do direito, né? Na realidade, a UES, a entidade interventora, ela tem direito à ampla defesa, tá? Mas na realidade a Secretaria já notificou e está aguardando a decisão se a interventora vai entrar com recurso ou não, tá? Com a finalização do contrato, ela está prevista para agora, dia 30 de novembro. Será firmado o contrato emergencial, né? E para garantir, lógico, a continuidade dos serviços, enquanto se aguarda a conclusão do novo edital de licitação, que parece que já está previsto aí para os próximos dias, tá? Que mais? A aquisição de ambulância. Recentemente foram entregues à Secretaria de Saúde 2 ambulâncias adquiridas com recursos próprios, tá? O planejamento prevê a aquisição de 9, tá? 9 ambulâncias com recursos próprios também da Prefeitura até dezembro. Adicionalmente, será adquirida mais uma ambulância, mas com recursos federais, que dá um total de 10 ambulâncias previstas para serem entregues todas, tá? Até dezembro de 2025. Esses são os informes que o secretário me passou para repassar para vocês. Ok. Item 4, análise e deliberação da ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, do dia 24/9/2025. Foi enviado para vocês, tanto nos grupos do WhatsApp quanto por e-mail. E o único sinão aqui meu que eu observei foi na linha 99, que está escrito: não há conflito de interesse. Nessa situação, uma vez que apenas caracterizaria vínculo de verba pública. Alguém tinha alguma observação a mais a ser feita na ata? Colocado em votação a votação da ata. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Quinto, discussão e deliberação da prestação de contas do mês de agosto de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o relator Adriano César de Araújo. Como você vai falar por ele, eu vou pedir, como o Adriano não está aqui para fazer a explanação, você tá no lugar dele. Eu vou colocar então em votação. Lembrando que a comissão de fiscalização e orçamento do Conselho Municipal de Saúde recomendou a aprovação com ressalvas da prestação de contas do mês de agosto. Já lido anteriormente. Colocado em votação, aprovação com ressalva das prestações de contas do mês de agosto. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Discussão e deliberação do RDQA. Esse daqui eu vou sugerir o adiamento para a próxima reunião. Até porque teria algumas coisas para ser questionado e a pessoa não se faz presente. Se todos concordarem pelo adiamento, permaneça como estão. Agora, se vocês quiserem aprovar, eu deixo aberta a palavra. Bom, então, colocado em votação o adiamento do item 6, que é a deliberação do segundo RDQA. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento. Item 7, análise e deliberação sobre a destinação da usina de oxigênio da UPA, conforme processo 15.287/2025. Aqui eu vou dar mais uma explanação para os senhores, aos que não estavam presentes nas anteriores. No auge da pandemia da Covid, foi solicitado para a Petrobras a doação de uma usina de oxigênio. Estava escasso, o produto encareceu demais, não tinha o oxigênio para demanda e em alguns lugares as pessoas morriam por falta de oxigênio. Pois bem, na época acharam que a usina resolveria os problemas existentes no município. Foi solicitado a usina para a Petrobras, a Petrobras prontamente atendeu o pedido e a usina nunca entrou em funcionamento. Ela foi esquecida lá na UPA durante um bom período, até que eu retornei a esse conselho e lembrei que tinha uma usina de oxigênio lá parada. Fui lá verificar. Eu e mais não lembro quem. Foi a senhora, a Gisele, foi a Marina. Bom, verificamos os equipamentos lá, etiquetas de 2021, nunca foi colocado em funcionamento a usina. Pedia o desarquivamento desse processo, e por incrível que pareça, sem nenhuma justificativa do porquê que ela estava lá parada, porquê que ela nunca foi colocada em funcionamento. Aí veio a resposta de tanto a gente pedir, de tanto a gente cobrar, de tanto pressionar, veio a resposta. Um dos itens da resposta foi que
Ao ligar a usina para teste, caía a energia da UPA e queimava os equipamentos da UPA. E a outra justificativa foi que os custos de energia elétrica para produzir um metro cúbico de oxigênio era mais caro do que se comprasse o oxigênio. Isso é a resposta que está no processo. Eu não sou engenheiro, não tenho doutorado, não tenho mestrado, não fiz faculdade, mas primeira coisa, eu monto uma usina de oxigênio, eu não tenho um laudo elétrico da carga que essa usina vai ter que ter para funcionar. Não tem um laudo elétrico aqui, ó. É lógico, se eu colocar o mundo e o fundo na minha casa e não for compatível, vai cair energia. Não tem um laudo. Na época, não calcularam que um metro cúbico custava 100, se eu produzir ia custar 500. Não tem um laudo disso. Ou seja, algumas coisas básicas e a usina está uma parada, os equipamentos estão se deteriorando, houve-se gasto de dinheiro público para a construção daquele puxadinho de lá para lá. De repente, essa usina aqui poderia ter ido lá para o Amazonas, veio para Catanduva, e está aí, ó. Resumindo, nós vamos ter que dar uma destinação para isso daqui. Aventou-se algumas possibilidades na reunião da mesa diretora. A que eu acho mais a lógica seria para assim, Petrobras, desculpe a presepada que nós fizemos em pedir uma usina que nós não tivemos capacidade de ter um laudo, de ter o mínimo disso para ver se a gente ia poder conseguir produzir oxigênio. Estamos devolvendo. Vocês aceitam eu devolver? Esse material vai estar se deteriorando desde 2021. Caso a Petrobras fale, não quero. O governo federal fala assim, não quero esse trombolho aí, não. Ficou aí 4, 5 anos parado, não vou querer. Politicagem. Sinceramente, para mim, isso daí foi politicagem. Então, como foi a Petrobras que doou, eu sugiro a devolução da usina para a Petrobras, a doação se aceita para o Consirc, ou, no caso, pedimos para a fundação, né, Léo? Se tem interesse, já que é uma entidade filantrópica. Em último caso, se a legislação permitir, doar para um particular. Então, o que nós temos que votar aqui hoje é a aprovação da devolução dessa usina. Para quem, ou se alguém sugerir uma outra alternativa, ou alguém, está aberta a discussão para vocês. Fernando, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que primeiro devia dizer a primeira proposta que você colocou para ver o que vai acontecer. Ver se eles aceitam, ver se pode ser devolvido, se não vai trazer problema. Aí a gente parte para os outros. O que você acha? Guido Dácio, acrescentando o que a Benedita falou, partindo das secretarias, nenhum interesse em manter realmente a usina, é isso? A secretaria já abriu mão mesmo. Não, inclusive no processo, ela pede para que o conselho... deixa eu só ler aqui, Léo, ajuda eu aqui, que antigamente eu sabia. Tá no começo. Aqui, ó.
Eu vou ler só o finalzinho. Eu vou só ler só o finalzinho. Ante os levantamentos acima realizados por essa secretaria, é perceptível que manter em funcionamento a usina de oxigênio é totalmente inviável financeira e economicamente. Caso este conselho consiga dar uma destinação factível economicamente à usina de oxigênio, é possível analisar a proposta e realizar a doação a qualquer entidade ou órgão público que se mostre disponível e interessado em receber o equipamento. É o despacho do secretário municipal de saúde, Adriano César de Araújo, em 17 de setembro de 2025. Ofício 33/2025. Eu acho uma judiação devolver. Eu sou a Regina Poete, eu estou representando a Arcos, é a minha primeira reunião e já estou dando pitaco aqui. Eu acho judiação a gente devolver. Eu preferia doar, porque pelo menos perguntar se alguma entidade não se interessa. Eu acho que a doação para um hospital da nossa cidade é melhor, porque a pior parte nós já conseguimos, que é trazer. Então eu acho que a doação para um hospital seria melhor do que devolver, Benedita, não sei. Eu vou falar um minutinho. Meu nome é Gislaine, eu represento a ABCC. A prefeitura, a secretaria esgotou todas as possibilidades de utilizar, ela nem reutilizar, porque ela nunca foi usada. Porque a gente não sabe o futuro, amanhã precisa de uma usina realmente, Catanduva cresce, tem uma Covid de novo. Como fala, esgotaram-se todos os recursos para usar essa usina, para se pensar já direto em doação? Bom, primeiro, só um contextinho. Quando foi pedida a usina, não teve esse cuidado de fazer um levantamento de custos. Solicitar para a Energisa uma carga maior de energia para a UPA. Não teve esse cuidado no processo. Depois de instalada a usina, que foi verificado que os custos de energia eram altos. Hoje de acordo com o secretário, inviável. Nós vamos esperar mais 5, 10 anos esses equipamentos se deteriorarem para aí, de repente, o custo da usina, o custo de energia baixar para a gente poder gerar 1 metro cúbico de oxigênio? É isso que a gente tem que pensar. De repente, amanhã chova tanto que o quilowatts cai lá embaixo. De repente, a gente não sabe. Porque o que eu percebi aqui, vendo o processo, louvável. Quem não queria ter no seu município uma usina de oxigênio? Porém, o que me preocupa é esse material se deteriorando. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Fernando, isso é desde 2021, né? Foi feito um novo laudo, um novo estudo, a Secretaria apresentou isso para fazer... Não, o estudo que tem de custo de energia é do dia 25 de setembro de 2025, que se torna inviável a produção de oxigênio pela usina. É o único laudo que tem. Uma pena, né? Uma pena. De repente, ó. Não existe uma possibilidade de tentarmos uma parceria ou uma nova doação de repente, uma energia alternativa lá, uma placa, de repente,
A própria Petrobras, né? Marco Gussoni, representante da OAB. Fernando, é o seguinte, pelo que você falou aí, tem situações meio vagas nesse relatório, né? Nós não temos a informação concreta, eventualmente aí se coloca a inviabilidade de uma forma bem superficial. Então, de fato, nós não temos certeza se é ou não viável. Pode ser que nesse momento não seja politicamente interessante. Só que certamente, quando veio essa usina, foi capitalizado em cima disso. E como a Gisane falou, neste momento nós não passamos por nenhuma situação de aperto, né, de necessidade. Então, a primeira situação, houve toda uma movimentação pública para que viesse esse recurso. Isso foi incorporado ao patrimônio do município, certo? Teve gastos com a alocação desse equipamento. Então eu entendo que isso daí seria possível e necessário seja informado o Ministério Público para tomar providência em relação a isso. Querendo ou não, tá tendo uma má versação desse dinheiro público, não está tendo a utilização, né, adequada do equipamento de extrema importância, equipamento caro. Agora, simplesmente 1, 2, 3, não brinco mais e vamos descartá-lo a quem vocês acharem melhor. Não é assim que funciona. Não tem questão de recair sobre nós. A questão é que não. Tem que ter feito uma avaliação. Ozone, é o seguinte, se eu tivesse proposto isso, eu seria o ruim da história. Você me entendeu? Por isso, nada melhor do que um advogado com uma visão mais ampla da legislação sugeriu isso. Eu, de imediato, na hora que eu vi o processo, o que eu falei? Léo? Pede o carro que eu vou em Rio Preto ao Ministério Público Federal. Não falei, Léo? Primeira coisa na hora que eu vi o processo. Mas, como presidente, falei, vou levar para o plenário, não vai ser uma decisão minha. Entendeu? Já tinha até marcado o carro. Por quê? Dinheiro público federal, dinheiro público municipal. Eu entendo que no momento a gente via aquela tragédia toda. Nossa, a usina realmente. Mas, depois de visto tudo isso daqui, nenhum metro cúbico de oxigênio. Nenhum. E aí as alegações para não se colocar em funcionamento beira o amadorismo. No meu ponto de vista, beira o amadorismo. Bom, dito isso, alguém mais tem alguma coisa? Só tem mais uma coisa para acrescentar. Quanto que o município gasta de oxigênio? Alguém sabe disso? O pessoal sabe informar? O pessoal da comissão? Foi alegado que o custo da energia é igual ou superior ao que é gasto, né? Então, qual é esse valor? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ler só o terceiro parágrafo do ofício aqui. Conforme demonstra o gráfico abaixo, no período de funcionamento da usina, houve um aumento substancial no valor da energia elétrica, com um pico de 93% quando comparado a outubro de 2021, antes do início da pandemia, com fevereiro de 2002, com a usina em atividade. Mantendo-se o mês de fevereiro de 2022 como referência, quando comparado com o mês de julho de 2022, a queda do valor foi de 341%. Salientando que nesse mesmo período, a usina permaneceu 24 horas ligadas por dia, acarretando quedas constantes de energia, afetando o funcionamento da unidade e colocando em risco os equipamentos. Aí eu pergunto,
Também fui pesquisar toda a legislação sobre a usina de oxigênio. Há dois tipos. A de Catanduva, aqui, essa daqui. Muito bem. Se a usina precisa, esse tipo de usina, ela precisa de pessoa habilitada. Habilitada, responsável. Aqui não tem nem quem ligou a usina. Quem que ligou? Quem foi o técnico? Quem foi o engenheiro? Não tem. Não respondeu sobre isso. Não tem. Inclusive, que quando a usina ficou, que agora relatou isso, e quando ela foi entregue, colocada em operação até agora, não tem um laudo por que na época não foi colocado em funcionamento. Ninguém assinou, não tem um laudo do técnico, não tem um laudo do engenheiro. Então ficou essa lacuna todo esse tempo, quer dizer, não tem nem a pessoa responsável por ligar o equipamento. Eu poderia ir lá e eu ter ligado? Poderia. Qualquer um, se não tem um responsável aqui, qualquer um poderia ter ligado a usina. Vendramini, eu acho que como foi a Petrobras que fez essa doação, naquele momento que era necessário, de pensar em doação, era importante oficializar a Petrobras se ela doou esse incomodato, se pode doar isso aí, se pode agregar alguma coisa. Porque às vezes está incomodado. Antigamente se mandava um consultório, o governo com uma escola de dentista, era incomodado. Virava sucata, comunicava o governo, devolvia, jogava fora e tal. Eu acho importante, além dependendo do Ministério Público também, e o parecer da Petrobras, que ela deve ter saído, não sei de onde ela saiu, de qual cidade que está a Petrobras, que fez essa doação. Fernando, com que sistema você foi doado incomodado, se foi doado definitivamente? Outra questão também é quanto essas usinas, tem que ter um cara experiente para ligar ela, porque a gente viu em TV também que o oxigênio ele tem que ter uma qualidade. O laboratório que faz análise de oxigênio, porque teve grandes empresas que forneciam o oxigênio em vários estados na região e venderam o oxigênio também contaminado. Então não é qualquer se falar o peão que liga o botão lá e já sai bombando oxigênio. Isso é feito análise, que você vai ser colocado lá no ser humano. Então eu acho que também tem o custo disso aí, né? Além da energia, a pessoa técnica que vai operar esse sistema aí, o laboratório, que é medir a qualidade e tal. Eu achava importante oficializar em primeira mão a Petrobras. Ó, pode ser doado? Doação, termo de doação. Doação. Ela doou a usina para o município. Bom, antes então de nós decidirmos alguma coisa, acatando uma sugestão do conselheiro Guzoni, de remeter para apreciação do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, estadual e federal, já que há tanto dinheiro do município e dinheiro do governo federal, encaminhar para os ministérios estadual, o Ministério Público Estadual e Federal, para que analise o processo e tome as demais medidas e, inclusive, no ofício a gente vai solicitar para o Ministério Público o que o Conselho pode determinar, se
doa, se mantém, se devolve para a Petrobras. Certo? Todos de acordo? Colocado em votação, então, a sugestão, o encaminhamento do processo ao Ministério Público Estadual e Federal para análise e as providências, os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 8º item, aprovação da reunião ordinária de capacitação no dia 18 de novembro de 2025. Lembrando que essa capacitação, ela se dará por meio de uma reunião extraordinária, ela conta como falta se a pessoa não vier, passível de as sanções previstas no regimento interno do Conselho, com inclusive perda da vaga, se tiver dentro daquelas 5 seguidas ou 3 alternadas. Então o Guido vai falar um pouquinho sobre essa capacitação. Bom, como eu falei anteriormente, foi discutido na comissão, né, e aprovado pela comissão, e está em ata. Nós criamos o organograma dessa capacitação, que nós vamos transformar isso quase que num evento, até para a nossa intenção, além de levar principalmente aos novos conselheiros e para os demais conselheiros também, a importância do conselheiro municipal, tanto é que o tema será ser conselheiro. Você está à altura desse desafio. Então, ser agendado uma ordinária das 16 para as 18 horas, né? O Fernando vai fazer uma abertura rápida. Às 18h30, a advogada e professora Ana Paula Polacchini, que tem um trabalho de extensão na faculdade aqui junto a conselhos, né? Um trabalho muito bacana com conselhos. Então, e ela vai vir trazer um pouquinho dessa experiência para nós. Espero que dessa palestra dela também saia frutos para o conselho, né? Então, essa é uma ideia nossa. Depois vamos ter uma pequena confraternização entre nossos conselheiros, né? E os convidados, e um coffee break no final. Qual é a grande intenção também dessa capacitação? Que aí é um pouquinho de cada um de nós, trazer também os nossos suplentes para participar disso. Em que sentido? Porque eles são importantes também. Você não precisa ser o titular, por exemplo, para participar de uma comissão importante que tem, né? Então, mesmo ele sendo suplente, ele vai estar podendo ter voz ativa e participação no conselho, né? Então, uma das missões de nós titulares que estamos aqui sempre é justamente trazer esse conselheiro para participar esse suplente para participar também, tá? Então, acho que é basicamente isso. Já foi aprovado na comissão. E no finalzinho vai ter uma break para realizar essa ordinária. Tem alguma dúvida? Bom, dito isso, colocado em votação a aprovação da reunião extraordinária de capacitação no dia 18 de novembro, às 18 horas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O item 9, aqui está a aprovação, mas é discussão e criação, e aí provável aprovação da ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde. Seu Guido novamente. Porque a Ana Paula me deu o mel hoje, né? Gente, é o seguinte, foi feito através da Participa Mais, o Conselho Nacional, né, dona Benedito, que promove sobre a questão da auditoria do Conselho, né? Eu, aparentemente, na hora que fui participar, eu falei assim, não, mas você já tem a auditoria da Secretaria, já tem a auditoria da Prefeitura, por que a auditoria do Conselho, né? E é isso que a gente vai estar discutindo, porque
A ouvidoria do Conselho tem um outro caráter, né? Porque a ouvidoria da Secretaria, ela presta diretamente ao secretário, ao gestor, né? Aqui ela vai estar prestando para nós, como usuários e participantes da gestão. E para ilustrar bem o que é essa questão da ouvidoria, ô Léo, tem como colocar o videozinho que eu pedi para você? Aí tem um videozinho curto que descreve bem sobre a questão da auditoria e aí eu finalizo a nossa vídeo. Você mandou onde? Eu mandei do grupo, você ainda respondeu o que estava. A comunicação. Então eu vou continuar falando. Já que dá para falar mal de ninguém, vou continuar falando Não, e aí a questão é o seguinte, que é uma coisa que eu quero colocar, que está na sugestão da pauta aqui, inclusive da conclusão do relatório. O relatório vai estar aqui disponível, tá, da reunião que participamos, eu e a Ana Paula, que é a criação de uma comissão para a criação dessa ouvidoria. Por quê? Porque é necessário ter aprovação legal, tem que ter participação de vereador para botar o projeto na Câmara, para poder aprovar. Qual vai ser os moldes que vai ser caracterizada essa ouvidoria? Porque tem cidades que a ouvidoria são 2 anos de mandato. Vamos conversar sobre uma ferramenta que... Só 2 segundinhos, Léo. Só para finalizar aqui, qual vai ser os moldes da nossa ouvidoria, se vai ser remunerado ou não esse ouvidor, né? Da onde que a gente vai conseguir tirar essa verba ou não, o que é necessário. Então, a sugestão aqui pelo menos aprovarmos uma comissão do Conselho para se levantar esse projeto, inclusive dialogar com os legisladores da nossa cidade referente a isso, tá? Então agora, Léo, pode ser super... Já está finalizado. Olá, vamos conversar sobre uma ferramenta que pode ser super poderosa para a saúde pública, a ouvidoria do Conselho de Saúde. Sabe aquela impressão de que reclamar do posto de saúde, da demora para um exame, não vai dar em nada? Pois é, a gente vai descobrir agora como um mecanismo bem específico pode fazer com que a voz da população seja de fato ouvida e mais, que ela provoque mudanças de verdade no sistema. Essa é a grande questão, né? É uma pergunta que muita gente se faz e com razão. A gente sabe como é frustrante ter a sensação de que as queixas acabam se perdendo no meio da burocracia. Mas olha, existe sim uma forma de virar esse jogo, e é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o papel da voz do cidadão no SUS. Depois, o que é exatamente a ouvidoria do Conselho e qual a diferença dela para outras ouvidorias. Aí a gente passa para o passo a passo de como criar uma, qual o impacto real disso na saúde e, para fechar, os desafios e as oportunidades que vêm junto. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos direto na raiz do problema. A participação das pessoas é um dos pilares do SUS, isso está na lei. Mas para essa participação realmente valer, ela precisa de um canal que funcione, que conecte de verdade o cidadão com a gestão. E aqui está o ponto central. Sem uma estrutura organizada, formal, todo aquele feedback valioso de quem está na ponta usando o sistema de saúde acaba se perdendo. Problemas que afetam às vezes milhares de pessoas não são resolvidos porque as queixas ficam isoladas. Elas não viram dados, não viram alerta para uma mudança maior, sistêmica. E aí que entra a solução para essa lacuna, a ouvidoria do Conselho de Saúde. E olha, isso é muito mais do que um simples serviço de atendimento ao consumidor. Ela é uma ferramenta de controle social. O que isso quer dizer? É um instrumento para que a própria população fiscalize e participe ativamente das decisões sobre a saúde na sociedade.
Se a gente olhar para essa definição, duas palavrinhas pulam na nossa frente e são a chave de tudo: autônomo e eleito pelo Conselho. Isso aqui é fundamental, gente. Sabe por quê? Porque significa que a lealdade da ouvidoria não é com o prefeito, não é com o secretário de saúde, é como o público que é representado ali no Conselho. Essa frase é perfeita, resume tudo. A ouvidoria funciona exatamente como uma ponte. Ela garante que a voz de quem usa o SUS chegue de forma organizada, qualificada para quem toma as decisões. E não só chegue, mas que chegue cobrando soluções. E agora a gente chega num ponto que, olha, é talvez o mais importante de todos para entender esse mecanismo. É crucial saber a diferença entre a ouvidoria da gestão, aquela que geralmente fica dentro da prefeitura, e a ouvidoria do conselho. Elas podem até ter nomes parecidos, mas na prática a missão delas pode ser completamente oposta. Então vamos lá, a diferença é gritante. A ouvidoria da gestão responde a quem? Ao prefeito, ao secretário. O compromisso dela é com a administração. Muitas vezes ela existe só para cumprir tabela, sem poder real. Já a ouvidoria do conselho é diferente. Ela é eleita e responde ao pleno do conselho, que tem maioria de usuários. A força dela vem daí, da autonomia para fiscalizar e cobrar em nome da população, sem rabo preso, sem amarras políticas. Ok, a teoria a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que se tira uma ouvidoria do conselho do papel? Dá trabalho? Claro que dá. Mas existe um roteiro, um caminho bem definido para fazer isso acontecer. O processo tem 4 etapas, que são essenciais. Primeiro, tudo precisa começar com uma lei municipal, aprovada pelos vereadores. É isso que dá a base legal, a segurança jurídica. Segundo, essa lei tem que obrigar a Secretaria de Saúde a dar a estrutura. E isso não é favor, tá? É dever. Tem que garantir sala, computador, telefone, pessoal. Terceiro, o ouvidor é eleito pelo conselho, o que garante a independência dele. E por último, criar as regras do jogo. Protocolos claros para tudo ser transparente e funcionar direitinho. E o resultado de todo esse esforço? Qual é o impacto real disso no dia a dia? Bom, ele vai muito, mas muito além de só registrar uma reclamação e dar um número de protocolo. É aqui que a mágica acontece. A ouvidoria vai lá e ajuda a resolver o problema de uma pessoa. A falta de um remédio, a demora no exame. Mas ao mesmo tempo, ela vai juntando esses dados. Se de repente começam a chegar 10, 20, 50 reclamações sobre a falta do mesmo medicamento, opa, isso não é mais um caso isolado, virou uma falha do sistema. E aí o conselho tem dados concretos para cobrar uma solução da gestão. E mais, pode até levar esses dados para o Ministério Público, uma ação mais séria, se for o caso. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Pensa num termômetro. É exatamente isso que a ouvidoria faz. Ela mede a febre do sistema de saúde. A quantidade e o tipo de reclamações mostram com precisão onde o sistema está doente, onde está o problema. Isso permite um diagnóstico certeiro para buscar um tratamento eficaz. Agora, é claro que colocar de pé uma ferramenta com tanto poder de fiscalização não é um caminho fácil. É natural que exista resistência, mas a gente tem que olhar para isso de outra forma. Cada desafio é também uma oportunidade de fortalecer a voz e o poder da cidadania. A estratégia para superar esses obstáculos é bem clara. Se o problema é resistência política, a resposta é usar a força da lei e a mobilização da sociedade. Se a desculpa é falta de recursos, a resposta também está na lei, que obriga ao fornecimento da estrutura. E se a própria população não acredita que vai funcionar, bom, aí a confiança se constrói com trabalho, mostrando resultado, provando que a participação, quando é organizada, funciona de verdade. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Ter uma ouvidoria autônoma ligada ao Conselho de Saúde não é só um detalhe burocrático, um órgão a mais. É a ferramenta que pode transformar o direito à participação, que está no papel, em poder de mudança real na vida das pessoas. E a pergunta que fica é, e aí, no seu município, quem é que garante a voz do cidadão na saúde? Bom, eu acho que ficou bem claro, né, bem mais didático. Nossa, deu a luz. E aí, o que acontece? Duas coisas que eu acho que é importante assim, ressaltar, e eu acho que aconteceu um fato hoje ou ontem, no grupo do WhatsApp, foi a questão do gato. Certo? O que acontece? Eu acho muito bacana o que a dona Benedita falou lá no grupo, que ela falou assim, a Giselda vai resolver.
A Giselda vai resolver. Só que o problema é que não deveria nós termos essa carteirada de sermos do conselho e ter esse acesso, entendeu? É isso que é o grande diferencial desse conselho, dessa ouvidoria perante a ouvidoria da gestão. Então, a minha sugestão, existem cidades que isso já foi implantado, que está dando certo, e a minha sugestão é justamente essa, que se cria um grupo de trabalho para desenvolver esse projeto. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para vocês, assim, que quem fizer parte desse grupo de trabalho pode estar fazendo algo mais importante para a cidade do que, eu acho que a última coisa tão importante é a própria criação do Conselho Municipal. Porque eu acho que isso daí pode mudar drasticamente a forma como nós vamos conversar com os gestores, a forma como nós vamos realmente dar voz ao povo. E mais uma questão que eu também interessante que eu ouvi, eu acho que é de Vitória, no Espírito Santo, que auxilia aos conselhos locais, né? Isso a gente pode pensar no futuro próximo. Seria uma ouvidoria digital, seriam os totens digitais nos postos de saúde, que aquilo ali alimentaria a própria gestão da UPA, ou do postinho, ou até dos conselhos locais. Isso é uma conversa no futuro. Mas eu acho que, inclusive, assim, e sair um pouquinho, né? Levar isso para as pessoas, quererem participar disso, eu acho que vai ser um fato histórico se a gente conseguir plantar isso aqui no conceito. Quando o Guido veio com essa proposta da ouvidoria, eu achei excelente. Por quê? A gente tem a ouvidoria da Secretaria. Vou voltar um pouquinho atrás. Antigamente, as queixas relatadas na ouvidoria da Secretaria de Saúde eram passadas neste conselho. E passado assim: assunto tal, resolvido tal, não sei o que lá tal. Mas não tinha detalhamento. O que resolveu? Qual que foi? Entendeu? O que resolveu? Resolvido. Arquivado. Resolvido e arquivado. Não chegava. Aí até que um belo dia eu falei, bom, peraí, nós estamos sendo meros aprovadores dos resultados da ouvidoria. Por quê? Tudo era confidencial. Tudo era confidencial. Você pedia, confidencial. Olha, então para que tem que passar pelo conselho? Se eu não posso saber o que aconteceu com aquela demanda, eu não tenho que votar. Se eu não posso cobrar, se eu não posso saber, como que eu vou votar um negócio desse? Então nós aprovamos que os casos da ouvidoria não fossem mais passados pelo conselho. Só ia ser passado se o conselho tivesse acesso. Preferiram que o conselho não tivesse. Certo? Tanto que alguém aqui... quantos anos alguém não ouve nada da ouvidoria? Primeira vez que eu... Né? E aí quando o Guido veio com isso, eu falei, excelente. E aí... nós até, eu e a Benedita aí, né, de um tempo para cá, eu vou falar, nós tivemos uma rusga, por quê? O pessoal não confia na ouvidoria da secretaria. Não, todas as pessoas que eu falo, liga na ouvidoria. Para quê? Para mim ser massacrado na unidade na hora que eu for lá? Se eu divulgasse para vocês os casos que me chegam, e a pessoa pede, pelo amor de Deus, não me identifica, porque uma mulher do Lunardelli me mandou 30 áudios, 300 mensagens. Na hora que o marido dela descobriu, o marido dela só faltou pedir pelo amor de Deus, porque se estavam tratando ele daquele jeito, você imagina na hora que soubessem que ele tinha ido reclamar. Então, eu falei, não vai identificar você.
Há casos que podem ser identificados, há casos que não. Se a pessoa não quer ser identificada, não vai ser. Então eu achei muito... E aí os casos começaram a aparecer. Porque aí a pessoa sabe que você é do conselho, em vez de ligar na secretaria, não sei o quê, liga pra gente, manda mensagem pra gente. Né, Marina? E assim vai. Então eu achei excelente. A gente tem que cuidar dessa parte sim. Entendeu? É mais fácil acesso. Eles sentem confiança na gente. E Fernando, e principalmente, tabula-se e documenta. Sim, Esse é o mais importante. Exatamente. Aí vai chegar no final do ano, nós vamos ter ferramentas suficientes para sentar e realmente fazer uma cobrança. Eu inclusive, não sei se foi... Porque tanto grupo, tanta coisa do conselho, tem hora que eu respondo num lugar, aí não era para falar, eu deixo, que eu não vou apagar. Mas falei, tá aparecendo fim de feira. O postinho, uma rádio, tá aparecendo fim de feira. O caso da Vila Soto, o motorista não foi buscar 4 pacientes. Esqueci. Na hora que... esqueci. Tá, 3 pacientes perdeu consulta. Uma foi, porque me ligou, eu falei, tô indo buscar. Fui levar. Chegou lá, ela ficou das 8 até as 10 horas lá na unidade esperando. Por que a senhora... Aí um Cristo de Deus falou, por que a senhora está aqui desde as 8 horas esperando? Porque marquei consulta. Não, a senhora não tem consulta. Olhou no computador, não tinha consulta. A pessoa esqueceu de marcar, estava com o papelzinho na mão lá, o dia, a hora da consulta, a pessoa não registrou no sistema. Entendeu? Ô, Fernando. Aí a pessoa me ligou. Fui atrás. Marrate deu a devolutiva. O cara esqueceu. A moça esqueceu. Pô, já pensou se o médico na UTI esquece de entubar o paciente na hora que ele está morrendo? O paciente morre. Eu esqueço de dar uma injeção no paciente, não vai resolver o problema do paciente. Eu esqueço de atravessar um farol aqui, nem vai bater em mim. Né? Ou mato quem está passando na faixa. E aí eu falei, está parecendo fim de feira. Marrato sabe que está para sair, o funcionário está desanimado, porque não está recebendo intervenção, não sabe o dia que recebe, não sabe o dia que ele recebe o ticket, não sabe. Então, está um fim de feira. Coordenadora, ainda coordenadora, coitada, é tanto problema que eu estou levando para ela, que ela está se vendo louca, mas é o papel dela. E aí a gente percebe que sabe que a OS não vai continuar, e aí deu aquela relaxada, aquele corpo mole. E é onde que está acontecendo problema, no solo lá, que a Cida falou que trata muito bem, resolveu, me deu uma devolutiva, pediram desculpa, o funcionário pediu desculpa, disse que não estava num dia bom. Entendeu? Pô, então eu acho muito boa essa ideia da ouvidoria do conselho. Se a gente quer se tornar um conselho realmente em defesa da população, independente de governo, eu sempre falei isso, independente de governo, é mais um instrumento que a gente vai oferecer para a população se apegar em momentos que ela não tem, ou que ela não confia, ou que ela acha que ela vai ser prejudicada se ela for procurar. Não estou falando que mas as pessoas que eu falei, eu não confio em passar para a secretaria. Foi isso que eu ouvi de 3 esse mês. Tanto que eu passei o caso, me deram o retorno, resolveu e muito bem. Mas é isso aí, que se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Lá no postinho de Nova Catanduva estava acontecendo o seguinte: o paciente ligava, marcava o carro para ele, aí o que acontecia? Aí, por exemplo, o paciente naquele dia não estava bem, ele não ia. Ele ligava lá no posto e falava: você fala com o motorista que hoje eu não vou poder ir porque eu não estou bem? Conclusão, o que acontecia?
Eles não avisavam o motorista. Aí o motorista chegava na casa do paciente, tirava foto, tudo, e mandava para o Poliseu. Aí, o que acontecia? O Poliseu cobrava o motorista e começou a acontecer isso. O que eu fiz? Eu passei para a gerente do postinho. A gerente do postinho tomou providência rapidinho. Vai lá ver hoje para você ver se eles não avisam mais. Porque era o funcionário que não avisava o motorista. E aí o motorista perdia tempo, ficava lá toda vez na casa do paciente, ou tirando foto e falando e tudo, e não resolvia. Ela pegou, ela resolveu rapidinho. Porque esse negócio dos carros, esses carros de levar os pacientes, é responsabilidade do Mahatma. Eles têm um contrato com a prefeitura, com a secretaria, e eles têm que assumir o que eles pegaram para eles fazer. Agora, você falou negócio de denúncia. Por exemplo, você sabe que nós já teve 2 postinhos na nossa cidade, que a pessoa mesmo, o conselheiro local mesmo, ele fazia reclamação das coisas que ele via no postinho dele, aí foram falar que quem é que está denunciando. O que aconteceu? A enfermeira-chefe, né, que você sabe quem é os 2 postinhos, não vou citar nome, né, porque não cabe a mim, já aconteceu, já passou. Aí o que aconteceu? O cara foi lá e falou, foi fulano que denunciou você lá na Secretaria da Saúde ou no Conselho. O que aconteceu? Começaram a perseguir. Você sabe da história que nós teve em 2 postinhos de saúde sobre perseguição. Aí eu acho que quando a gente está no Conselho, a gente vem uma denúncia para a gente não tem que chegar lá no postinho e falar que foi fulano que denunciou. Eu acho que tem uma ética nisso daí também, não é? É uma responsabilidade. Como você vai falar que quem foi que denunciou? Então, num desses casos, inclusive teve uma reunião na Secretaria de Saúde, e o resultado, assim, me desanimou tanto que eu acho que eu fiz papel de idiota lá. Eu acho que eu fiz papel de idiota. Mas está dando encaminhamento por outros caminhos, está seguindo outros caminhos. Eu achei que ia resolver o problema que estava parado há 1 ano na prefeitura. Desenterrou o defunto, chamaram a pessoa lá para esculhambar a pessoa. Bom, tem desdobramento, vamos aguardar. Então, tem casos que você tem, a pessoa te autoriza, você vai. Mas ao invés de ajudar, eu não sei se ficam com raiva ou porque denunciou, e aí a coisa é pior, se torna pior ainda. Mas tem outros caminhos para seguir. E é o que nós... exatamente. Mas eu acho importante essa ferramenta do Conselho. Mais alguém para debater o assunto? Bom, colocar então em votação a aprovação da ouvidoria, da criação da ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde. Posteriormente, numa outra reunião, ou eu acho que aí, não sei, o Guido, o que você sugere? Se já tiram, um exemplo, 3 pessoas aqui para formar essa comissão, ou se numa próxima, Então, ok. Então, por enquanto, aprovação da criação da ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde, colocado em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Numa posterior, a gente decide, a gente vê quem quer se candidatar, e aí o plenário decide, ok? O 10º análise, discussão e deliberação sobre a transmissão online das futuras reuniões ordinárias do Conselho. A ideia partiu da conselheira Thaís, que hoje não está presente, do Léo, nosso secretário, que estiveram num curso, né, Léo?
vieram num curso e essas reuniões do Rio Preto, foi isso? Lá do Conselho. E a transmissão é feita. O Conselho de Saúde de Rio Preto também faz a transmissão. Nós demos uma olhada. E eu acredito que é mais um instrumento de transparência deste Conselho, que vai fazer chegar à população o que acontece aqui dentro. Antigamente ele era bem frequentado, que eu digo, de quantidade de público externo, mas foi caindo um pouquinho no descrédito por algumas razões, que não cabe a mim aqui estar elencando, e que a gente quer retomar, quer trazer a população para esse conselho, para saber o que esse conselho debate, discute. E uma forma de deixar isso bem transparente para a população é a transmissão online, já que hoje qualquer celular aí tem essa função. Inclusive alguns jornalistas que eu convido todo mês para vir na reunião, eles falam, não dá, o horário não dá, mas se tivesse como a gente acompanhar online, a gente dá, né? Eu sei que depois pinça, pega ali alguma coisa, seria mais fácil, mas pessoalmente não dá para a gente acompanhar. Alguém tem alguma sugestão? Um detalhe. Nós tivemos numa dessas reuniões, né, Gui? A presença da Kátia, que é do Compras da Prefeitura, e nós fomos informados que nós tínhamos dinheiro para compra de equipamento esse ano, e que a gente tinha até o dia 30 de outubro para fazer isso. Corremos, fizemos uma reunião, chamamos outra servidora. A servidora estranhou, mas a outra falou para falar. Saímos daqui da reunião com a compra de pelo menos o equipamento mais caro, que era um desktop com uma configuração para transmissão da reunião. O que ia precisar mais? Um tripé, eu tenho um pequenininho ali, mas não é o ideal. Tem o microfone, o transmissor para captar o áudio, que também não é um profissional. Mais uma coisa mais elaborada ia custar um pouquinho de dinheiro. Então isso ficaria depois. Trocar a mesa, porque o microfone, a mesa é 4 canal. A gente precisa no mínimo de 12 aqui já. Digital. Então isso daqui vai ser incluído no orçamento do ano que vem. Então a gente achou que pelo menos o desktop está em torno de 4 a 5 mil, nessa configuração que precisar, para ter uma qualidade. A gente ia comprar agora já no orçamento desse ano. Infelizmente o dinheiro acabou. Do dia para a noite o dinheiro acabou. Não tem mais, então não vai comprar, mas a gente vai comprar. Então, é uma forma de transparência para mostrar para a população o que a gente faz. E a Secretaria tem que dar os recursos previstos em lei. Então, já que não tem esse ano, o dinheiro acabou, de repente, do dia para a noite, vamos incluir tudo no orçamento do ano que vem. Só que, para isso, a gente tem que votar essa transmissão online. Eu gostaria de colocar em discussão para que os conselheiros dessem as opiniões antes da votação. Marco Lucione, representante da OAB. Essa transmissão seria o quê? YouTube? Então tem que botar o carro para andar, porque realmente, se vai fazer acontecer no começo do ano, tem que estar com a coisa pronta, com os orçamentos, com todo o procedimento em dia. Então, confirme. Inclusive, outra questão importante, hoje, nós temos uma outra meta também, que para nós fazermos transmissão ao vivo, online, no YouTube, nós precisamos de no mínimo 50 inscritos no canal. Então nós temos todos nós aqui, e mais alguns agregados. Exatamente, então assim,
que é o que você falou, meter bala. Senão, mas já está tudo encaminhado, Léo. Ela pode até não saber, mas já está encaminhado. Bom, colocada em votação a aprovação das transmissões online do Conselho. E aí eu sugiro não só as reuniões ordinárias, as extraordinárias, os cursos, as palestras, ok? Colocado em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O item 11, eu queria pedir desculpa aos senhores, eu esqueci, mas o doutor Hélio, por volta de umas 12 horas, me ligou pedindo a palavra no conselho. Eu esqueci de colocar no começo da reunião. Então, para respeitar a presença do doutor Hélio aqui, eu gostaria que o plenário, se assim decidir, que desse a palavra para o doutor Hélio Pellegrino. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Doutor, a palavra é sua. Alô. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio Sérgio Pellegrino Júnior, eu sou cirurgião dentista. E como eu sempre gostei do Conselho Municipal de Saúde, inclusive eu sou fundador do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com o Vendramini, aqui, certo? Se eu não me engano, em 1998. Como cirurgião dentista, em 98, eu fui diretor do Departamento de Saúde Bucal e depois secretário de Saúde por um ano. E depois voltei a ser diretor de Saúde Bucal. Por que eu falo isso para vocês? No Conselho Municipal de Saúde, eu vinha, depois, junto com uma pessoa que eu admiro e admirei e segui o exemplo dele. Falei para a dona Benedita hoje, uma pessoa chatíssima, muito chata, mas o dobro de honesta. Ela vinha todos os dias ver conta, nota por nota, no Conselho Municipal de Saúde. Chamava Daniel Raimundo. Daniel Raimundo. E essa sala leva o nome dele, que a placa está para ser colocada aqui. Foi uma pessoa importantíssima no Conselho Municipal de Saúde. E as nossas reuniões eram no Sociedade Espanhola, ali em frente à Catedral, que nós fazíamos as reuniões lá. E lotava de gente. Eu comecei a estranhar uns tempos para cá. Eu fui muito chato, eu sou muito rigoroso comigo e com todos ali. Quando eu fui diretor de saúde bucal, eu fiz um programa de saúde bucal para o município. Eu fui apresentar junto com a Secretaria toda de Saúde para o prefeito municipal junto com outras secretarias. E eu não consegui sair na porta. De tão cheio que eu fiquei de colocar aquele programa de saúde para todo mundo. Bom, tudo bem. No primeiro, 4 meses depois, teve um congresso chamado COSENS. E eu fui participar do COSENS. E lá eu fui conhecer 4 cirurgiões dentistas que são os papas da odontologia pública no Brasil. Ali. E eu cheguei, todo cheio, do jeito que eu estava, eu fui expor meu projeto para eles. Ali. Eles estavam conversando, eu cheguei e fui colocar. Gente, eu comecei a colocar, um fazia assim com a cabeça, outro olhava para assim. Olharam para mim e falou assim: nunca escutei nada tão ridículo. O seu projeto é ridículo. Gente, eu quase saí das pernas. Eu estava tão cheio daquele projeto, eu falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. O que você é do prefeito? Eu sou amigo. Você é do partido do prefeito? Sou. É por isso que você é secretário. Por isso que você é diretor de saúde bucal. Você não tem capacidade nenhuma. E, caramba, como é que é isso? A faculdade te mostrou
uma odontologia. Eu atendo Guido no meu consultório, não faço canal, mas eu faço um canal do Guido. Eu atendo o seu Antônio, eu extraio um dente. Eu atendo o Betelli, eu faço uma coroa de porcelana com o Betelli. Eu atendo individualizados. Então, saúde pública não é isso, cara. Saúde pública não é tapar buraco de dente. Saúde pública é não deixar que você tenha um buraco no dente. Aí, eu fiz 2 anos de saúde pública. Eu sou especialista em saúde pública. Mais chato do que isso ainda, eu fui fazer auditoria hospitalar. Ali, tá? Por que eu falo isso? Eu sempre gostei de ver nota na Secretaria de Saúde. E vetei 2 vezes a IAPMES. A falida IAPMES. Que passou aqui um horror. Certo? E vetamos no Conselho Municipal de Saúde. Eu fazia parte da Comissão de Finanças, depois saí da Comissão, acho que era na direção do nome. E eu era da Comissão de Obras também. E fomos ter uma final, terminando uma obra. Aí. Uma obra que ficaria em... Foi a primeira vez que eu fui no Conselho. Fomos ver uma obra. A obra orçada e gasto R$150 mil. Eu faria aquela obra por 45 ali. Vamos medir a obra. Gente, o consultor foi dar passo. Eu sei como é que eu sou. Eu levei uma trena de 30 metros. Ele já não acreditou. Tudo superfaturado. Aí, não, porque tem que aprovar, não tinha nada. Não tem aditamento de 30%. Vamos conversar? Tudo certo? Não, isso é de praxe. Acabou o praxe de Catanduva. Eu não faço mais obra aqui. Passa reto no emprego, por favor, que você faz. Me ligaram da cliente, ligaram um monte de coisa. Não teve. Então tá bom. Aí, eu venho vendo algumas coisas. Outra coisa que eu não concordo com o conselho, que eu vejo aqui as pessoas, né? Hoje mesmo, aprovação das contas com ressalva. O que é aprovação de conta com ressalva? Alguma coisa não está certa. Se alguma coisa não está certa, dá para se aprovar a conta, mas com ressalva. No mês seguinte, essa ressalva foi sanada. Eu não vi hoje a outra conta do mês passado, a ressalva do mês passado, ser sanada nesse mês. Não foi sanada ainda. Ali. Só uma parte. Não foi, e foi pedido pela interventora um adiamento de 60 dias. 60 dias. Mas essa foi... Não, só... No geral. Tá? Então, isso me preocupa um pouco. Ali. Eu fico de longe vendo, eu fico de longe analisando, eu fico de longe... E não participo muito do conselho. Aí, encontrei a Carolina, um dia. Carolina, tudo bem? Vamos começar a analisar as contas do conselho? Vamos ver, fazer um grupo apartidário, sem P, sem P nenhum, sem PT, sem PMDB, sem PMDB, nada de P. E pessoas comuns, igual a gente. A gente tem acesso, é livre, eu posso ir aqui pedir as contas e tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos. A Carolina topou. Falamos com o seu Antônio, a Carolina, o Ortiz, o advogado tributarista, o outro de Rio Preto Federal e outras coisas aí. Então tá bom. A Carolina entusiasmou. E eu vou fazer isso junto com o conselho. Nada a ver, cara. Nada a ver, é um grupo à parte. Eu não quero nada com o conselho. Eu não tenho nada com o conselho. Mas pela idade, pela experiência, o entusiasmo da Carolina, segue. A Carolina veio e trouxe para o conselho. Estatuto, artigo 17, 18, não sei das coisas, e vamos fazer, vamos desfazer. E precisa ser aprovado, para mim, com as contas do conselho, precisa ser aprovado pelo conselho.
Onde que estamos? Por que vai ser aprovado e não aprovado o meu nome reprovado? Porque eu, como dentista, eu não sei fazer conta. Me fala alguém. Tem alguém do Conselho Municipal de Saúde aqui? Da Comissão de Finanças? Tem? Tá. Dona Benedita? Doutora, eu gostaria de conhecê-la hoje, mas ela está fazendo curso. Ela está fazendo curso. Ela destacou que a página 8 lá, ela destacou que a resolução prevê a participação de convidados externos com conhecimento técnico, como advogados, contadores e especialistas. Observando que até o momento apenas um contador e Hélio Pellegrini poderiam ser considerados conhecimento técnico. Thaisa enfatizou a necessidade de composição do grupo de trabalho a respeito do... Aí vem a página 10. Na votação referente ao terceiro indicado, o Dr. Hélio Pellegrini Júnior, do dentista e ex-conselheiro de saúde, houve divergência sobre a adequação de seu conhecimento técnico à função do grupo de trabalho. Apesar de alguns conselheiros reconhecerem sua experiência na área de saúde, a maioria considerou que ele não atendia aos critérios definidos pelo plenário, que exigiam conhecimento técnico em áreas de contabilidade e análise de contrato. Perfeito. Qual a experiência, dona Benedita, que a senhora tem da área técnica contábil? Eu participo das reuniões de orçamento e finanças, mas junto com técnicos. Ele está junto. Não, eu te perguntei. Só que eu vou perguntar. Eu admiro a senhora. Não, eu não questiono, eu não questionei o senhor por causa do senhor não saber participar. Eu questionei, porque aí está técnico. Não é isso que eu estou falando. Não é isso, não é um ataque à senhora, não é nada. Eu gostaria de saber a formação técnica que a senhora tem de contabilidade. Porque me questionaram aqui. Não tem nenhuma. No conselho não tem isso. No conselho não tem isso. Ali, entendeu? Eu não tenho nenhuma, mas eu estou no conselho. Mas a senhora é eficiente no conselho. A senhora é eficiente no conselho. Eu não estou questionando a senhora. Eu acho a senhora super eficiente no conselho e bem dedicada ao conselho. E muito dedicada ao conselho. Eu não estou questionando a senhora. E análise de contrato. Tá. Então vamos lá. Esse aqui é o contrato da UPA. Do Mahatma Gandhi. Tá? E nós estamos analisando esse contrato. E vamos analisar esse contrato. Tá? Por que eu fiz uns questionamentos ao BTL, eu vou mandar para a secretaria, para a prefeitura. Quem é Gênesis no UPA? Por que os médicos recebem da Gênesis, não do Mahatma Gandhi? Como é que funciona isso? Se eu compro um serviço do Mahatma Gandhi, eu tenho que emitir uma nota de prestação de serviço. Se eu compro uma nota de prestação de serviço de 5 milhões, eu pago 750 mil de imposto. A todo que eu vou fazer isso? Então tá. Está aqui o contrato. Nós estamos analisando o contrato. Beleza. Tranquilo. O jornal, pode deixar. O regional mostra que todas as contas do Mahatma Gandhi foram reprovadas no ano de 2023 pelo Tribunal de Contas do Estado. Tá? Aqui são todas as atas do Conselho Municipal de Saúde do ano de 2023. Todas aprovadas. Ou por ressalva ou por unanimidade. Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada. Ou o Conselho está errado, ou o Tribunal de Contas não sabe fazer conta. Eu vou analisar. Porque me provocaram a fazer isso. Me provocaram a isso. E eu quero dizer para vocês que não pode mais vir a decisão da Comissão de Finanças da Rua Pará. A Comissão de Finanças é aqui. E parabéns, Guido, por tirar a ouvidoria da Secretaria e trazer o Conselho junto.
Isso daqui não existe. O conselho, pessoal, é o órgão mais importante que tem na Secretaria da Saúde do município. Não é nem a Secretaria de Saúde, é o conselho. E o que é pior, vou falar para vocês, todos os conselheiros, aqui, agora, no exercício de sua função, são responsáveis civilmente e criminalmente pelos seus atos e respondem pelos atos. Então, eu queria falar uma coisa para vocês. Isso eu queria deixar claro, porque eu fui citado e fui vetado. E eu queria me justificar perante vocês. Não sei se eu tenho capacidade ou não. Nós vamos ver como é que vai terminar essas coisas aqui. Mas, a ouvidoria legal, com relação à indústria de oxigênio. Eu não vou citar quantos, porque a gente respeita os conselheiros. Eu não sou conselheiro do Senado, eu não tenho que falar enquanto vocês estão falando. Mas é uma coisa ganha, pedido. Tem sim, tem estrutura. O governo federal não dá nada se não tiver estrutura, não tiver viabilidade, não tiver feito um projeto. Tem projeto, tem tudo. Cai a energia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se é a mesma coisa. Mesmo minha esposa mexe com evento. Ela faz festas homéricas aí. E, geralmente, a infraestrutura elétrica do local não comporta. Tem uma banda de não sei quanto, não sei o que lá, liga a luz, tudo que lá, liga a luz. Cinco desempenho, liga lá dentro. Ali. Gente, um gerador resolve. Gerador em stand-by. Liga para o gado. Caiu a energia do local, não funciona o gerador. Não caiu a energia, não funciona o gerador. É simples. Ali. Vai precisar disso amanhã, depois não sei. Então, gente, vocês me desculpem aí ter desabafado com vocês. Nada aconteceu, a senhora entendeu a coisa do... Não, normal, faz parte. Né? Mas, obrigado por terem me escutado, obrigado por terem escutado meu desabafo, coisa. Continuem, prestem contas, fiscalizem a saúde, é um dever de todos, bem, sem política, sem partidarismo, sem nada. Isso aqui é coisa. Venham ao conselho, venham as notas, simples, está tudo ali em cima para ver, né? E o que vocês acharem errado, põe aquele post-it ali. Obrigado pela... Obrigado, doutor Hélio. Só algumas considerações. Não me lembro o período que eu tive que ficar afastado do conselho. Sou velhinho de conselho também. Mas esse negócio da votação não é de hoje. Já lembrei aqui numa reunião que numa determinada época nós conseguimos reprovar as contas do conselho, da secretaria, porque nós articulamos para uma determinada pessoa não se fazer presente, que inclusive assinava os pareceres favoráveis à aprovação de contas, indagada numa reunião por mim, se ela mantinha aquilo que ela tinha assinado, e ela disse que não. Eu falei, então a senhora está induzindo o plenário ao erro. No mês seguinte, arquitetamos de forma honesta a ausência dela no conselho. Foi aí que reprovamos a conta da secretaria. A secretaria perdeu verba? Não. A secretaria teve as contas reprovadas e não perdeu verba, como muitas vezes foi dito aqui, que se votar... Só lembrando, a reunião não acabou e quem sair fica com falta, hein? Não, já teve 1, 2 saindo lá. Não, você não vê, olha lá.
Já está lá fora. A reunião não acabou. Então, foi votado contra, o tribunal veio, e quem se tornou inelegível foi o senhor prefeito. A secretaria não perdeu 1 centavo de verba e das contas reprovadas. Certo? Então, a alegação de que se a gente reprovar as contas da secretaria perde verba é mentira. Outra coisa. Nesse período que eu fiquei afastado, voltei por causa da legislação, eu percebi isso. As contas sistematicamente sendo aprovadas. Com detalhe, não é dela ter sido ser aprovada. É de não ter nada ali constando irregularidade. E eu voltei e falei, o simples fato do provisionamento não ter já é uma irregularidade. E não consta nos relatórios, nos pareceres. Muito bem. A princípio, não queria fazer parte de comissão nenhuma, porque eu não estava com tempo, um monte de coisa aí, não ia dar para me dedicar. Fui acertando a minha vida para poder começar a participar de algumas comissões. Aqui eu fiz questão de entrar, foi na de finanças. Porque já tinha uma vivência, já tinha participado de outras gestões da Comissão de Finanças, e eu via que os problemas persistiam. Teve um mês que o relatório da comissão não chegava. Nesse mesmo mês, tivemos 4 reuniões. 4 da comissão. 2 pareceres. Um diferente do outro. Espera aí. Ou a gente vem aqui discutir, analisar a mesma coisa, ou estamos vendo coisa diferente, cada um. Bom, no mês seguinte, fizemos uma outra dinâmica. Entrei para a comissão, fizemos uma outra dinâmica. A Thaís pediu para sair da relatoria, já que a vaga foi deixada pela Thaísa, eu assumi a relatoria. E mudei a forma de como a gente analisar as contas. Não simplesmente com o relatório vindo da secretaria. Porque se a gente só analisar o que vem da secretaria, nós só estamos lendo o que veio de lá. Começamos, né, Léo? A pedir algumas coisas. Cadê isso? Por que aquilo? Mês passado, se não me falha a memória, já voltamos com ressalva. Esse é o 3º mês. Por quê? Porque a interventora nomeada pela Justiça Criminal pediu mais 60 dias para prestar as contas. O mês que vem, acaba os 60 dias. Ela vai ter que prestar conta. E aí, como você disse, doutor, quem é a Gênesis? Vocês sabem quem é a Gênesis? Eu sei quem é a Gênesis. Eu sei porque ela foi contratada para contratar os médicos. Os médicos não é contratado para entrar. Não, ele só é contratado se ele fizer um contrato com a Gênesis. Aí ele pode ser médico da UPA. Por que isso? É tão mais fácil a OS contratar o profissional. Porque eu tenho que contratar uma empresa que vai contratar um médico para prestar serviço para mim. Quarteirizou. É mais um para comer o dinheiro público. Não tem outra razão. Não tem razão. Então, aqui nós fizemos esse café.
A mesa reuniu e viu o café. Por quê? Nada, todo mês é R$300 que a padaria cobra, né? Por aí, né? R$300 do salgadinho que ela manda para cá. Sendo que a cozinha da prefeitura, ela faz, já está esse material. Alguém pode não gostar? Pode, mas a gente tem que pensar no recurso público. Mas é bom. Entendeu? De repente, eu não gosto, o salgadinho da padaria é melhor? É, mas custa todo mês para o conselho R$300. Isso é a população que está pagando. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Se tem na cozinha que não vai, já está. Para que nós vamos gastar mais? Entendeu? Então, fizemos esse teste esse mês. Vamos ver como vai daqui para frente. E é assim que a gente tem que ir. Aqui, uma vez, eu não estava no conselho, mas a empresa que presta serviços de obra para o município cobrou o telhado do conselho e não tinha telhado, e mandou a nota. Tinha a nota aqui, eu vi a nota aqui. Poucos R$1.000. Aí não pagaram. Ele veio aqui tirar satisfação por que não pagaram. Porque o senhor não fez. Não, mas para, depois eu faço. Não ia fazer nunca. Então você imagina, isso só aqui, só o telhado. Então, doutor, eu entendo a sua colocação. Eu entendo que uma pessoa que foi diretor de saúde bucal, secretário municipal de saúde, se ele não tem capacidade, eu muito menos. Tá? Eu acho assim. Feito isso, gostaria de agradecer a todos. Seu Antônio, fica para a próxima. Ele não falou. Agora... mas que isso, Dona? Não, você falou O senhor é breve? O senhor é breve? O senhor vai ser breve? Eu deixo o senhor falar. Se o senhor for falar meia hora, nós já estamos no horário para encerrar. Colocado em votação. Os conselheiros aprovam a fala do senhor Antônio Bento? Se forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor Antônio, o senhor está na marca da cal, para chutar, fazer o gol e comemorar, porque nós já estamos... Obrigado, Fernando. Obrigado, conselheiro. Boa noite. Sobre a ouvidoria. Sobre a ouvidoria, eu acho que nós já temos uma ouvidoria. É o Conselho Local. O Conselho Local é o porta-voz da população, que traz para aqui para o Conselho o que está realmente acontecendo. Mas o que está acontecendo no Conselho Local? A Secretaria da Saúde parece que tem um desleixo, que nem o comparecimento no dia 15 próximo passado no Glória, que eu sou conselheiro local, não compareceu ninguém. A saúde parece que quer acabar com a saúde. O secretário parece que não toma conhecimento do que realmente acontece. A assessoria não existe. Cadê eles presentes? Cadê o coordenador do UPA que vinha aqui hoje prestar declaração? Mas como as coisas estão feias para eles não comparecem, não dão satisfação à população. Então o conselho fica jogado ao léu, com a responsabilidade que todo mundo aqui tem responsabilidade. A questão da UPA. Lá tem um gerador que há 2 anos atrás custava R$8.000 de aluguel. Há 2 anos atrás, hoje deve ser mais de 15 mil. Se eles quisessem funcionar a usina, podia ligar o gerador e desligar o gerador na usina. Porque o gerador entra conforme a necessidade. Então o que precisa é administração que não tem. O secretário da Saúde de Catanduva é um incompetente, porque ele veio do UPA. É um incompetente. Eu gostaria que ele estivesse aqui hoje me falando na cara dele. Então é isso que está acontecendo na saúde de Catanduva. Não só na saúde, em todos os aspectos.
O padre é um gestor ausente, ele não faz de conta que ele não sabe. Mas como prefeito não tem a obrigação de saber realmente o que acontece na área da saúde, puxa vida. A saúde de Catanduva está internada, está doente. Muito obrigado por você e pelo meu desabafo também. Obrigado, Fernando. Senhor Antônio, só uma questão aí, quanto ao gerador, e eu não vou opinar se teria capacidade, porque pelo conhecimento que eu tenho, todo gerador também tem a sua capacidade, tanto de entrada quanto de saída. Então teria que analisar se esse gerador é capaz de suprir a UPA e a usina, só nessa questão. Entendeu? Precisaria o engenheiro atestar a capacidade de carga do gerador e saída. Oi? Né? Bom, feito isso, obrigado a todos. Fernando, eu queria falar que no próximo mês a gente vai passar na Comissão de Ação e Serviço e a gente vai convidar a Giselda para vir aqui falar a diferença dos animais, que é a saúde que cuida e o que é outros órgãos, para todo mundo poder entender, tá? Tá. A da UPA, o Nelson justificou que ele tinha um compromisso, alguma coisa de... Ele é professor, ele tinha aula e não tinha como ele vir na reunião hoje. Então, eu achei realmente que ele não viria, mas tem a justificativa que ele dá aula. Eva? Não, da visita eu vou esperar eu sair de férias segunda-feira. Aí eu coloco no grupo. Bom, obrigado a todos, boa noite e até a próxima.